cristã, mas muito produtivo sobre o mundo islâmico, de origem palestina, professor em Londres. O Eduardo Said, no livro Orientalismo, começa a analisar como nós, no Ocidente, inventamos a figura do islâmico fundamentalista, através de características do Islã e do Oriente em geral. Para Eduardo Said, na arte, na literatura, nas obras do Ocidente, o Oriente é um local de pessoas violentas, exóticas e sensuais. O Islã vive em dança do ventre e assassinatos. Ele vive envolvido nessa interpretação ocidental apenas numa infração permanente das regras do celibato, uma infração permanente às regras de contenção da luxúria e, ao mesmo tempo, numa violência absoluta. Ele chega a comentar que há autores que queriam dizer que em árabe há mais palavras para violência do que em inglês, por exemplo. No domingo eu escrevi para um jornal de São Paulo uma resenha sobre um livro do Frederick Forsyth, o primeiro que eu li na minha vida, espero, do fundo do coração, que seja o último, chamado O Afegão. E, literalmente, um livro lançado há 2 anos, um livro recente, diz sobre o Islã coisas aterradoras. Por exemplo, que as madraças, as escolas corânicas, tiram seus alunos dos esgotos. É uma ofensa absoluta. A Al-Isra, ou seja, a ascensão de Maomé, é uma crença de todo muçulmano fanático. E eu perguntei no texto que eu escrevi no Caderno Mais, acreditar na ascensão de Jesus torna um cristão fanático? E aí vejam a diferença de nós para o Islã. Há um filme em cartaz pavoroso que mostra o heroísmo de 300 espartanos. Eles foram lutar com um exército de 1 milhão, sem nenhuma chance de vitória. São brucutus anabolizados, que vão enfrentar um exército superior, morrem todos e são heróis. Eles são kamikazes heróis. Quando um islâmico se mata pelo que acredita, ele é um fanático. Ele é um fundamentalista. Por que que o rei Leônidas de Esparta e seus 300 fanáticos são heróis? Tem estátua, filme, história em quadrinhos. E por que que um islâmico, ao se lançar contra as torres, é um fanático que não pensa? Porque nós somos ocidentais. E toda bobagem nossa é heróica, épica, maravilhosa. E a do outro é pavorosa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Todas as vezes que há um problema de assassinato no nosso mundo ocidental, como, por exemplo, a seita davidiana em Waco, como, por exemplo, o atentado em Oklahoma, ou, por exemplo, o atentado desta semana na universidade, nós atribuímos este atentado, essa violência, ao desequilíbrio mental de um ou de alguns. Olhando um fundador de uma religião nos Estados Unidos, que mandou seus fiéis se matarem para acompanhar um cometa, e tinham que usar tênis Nike para poder subir a bordo do cometa, porque o Nike tinha o símbolo do cometa. Olhando esse tipo de personagem, o Applewhite, as pessoas dizem, é desequilíbrio mental, todos os povos têm seus desequilibrados, então não é um problema sociológico. Quando há uma violência no Oriente Médio, nunca é desequilíbrio de um, é sempre coletiva, sociológica, civilizacional e religiosa. Eu pergunto aos senhores se alguma vez ouviram nos jornais a expressão terrorismo católico para o que o ETA e o IRA fazem na Irlanda Católica e no País Basco Católico. Jamais vocês ouviram a expressão terrorismo católico. Não obstante, o ETA e o IRA eram organismos ligados à fé católica. O IRA, em particular, fazia do catolicismo um jogo político para enfrentar a Inglaterra. Quando o IRA explode um pub matando gente em Londres, é radicalismo político. Quando alguém explode uma mesquita no Iraque, é radicalismo religioso. Por quê? Porque nós somos ocidentais. Com isso eu estou dizendo, há fundamentalistas e terroristas no Islã e no Ocidente. Em nenhum momento eu vou fazer o jogo do relativismo cultural e dizer, não, essa imagem da violência é pura cena. Não, mata-se no Oriente Médio, em nome da religião. Mas também se mata no Ocidente em nome da religião. Mas nossos assassinatos parecem ser simpáticos ou promovidos por loucos. E o dos outros não são ocasionais, são estruturais, são endêmicos. A nossa noção de terrorismo, ela se baseia na base de todo o preconceito. O que é um preconceito? É quando eu tenho um conceito anterior à experiência, é um pré-conceito, é um a priori, não é científico,
por isso. Quando eu sou fechado no trânsito por um homem, eu me irrito com aquele motorista que errou. Quando eu sou fechado por uma mulher, todos os motoristas homens, e curiosamente algumas mulheres dizem o quê? Tinha que ser uma mulher. Por que isso? Porque no nosso preconceito misógino, o erro de uma mulher compromete todas. As mulheres são uma categoria, a primeira base de todo preconceituoso. Os negros, os gays, os índios, cujo dia é hoje, ou seja, são uma categoria. Enquanto quando eu não tenho preconceito, não é uma categoria, é um indivíduo. Então, se há um grande erro feito por uma pessoa loira de olhos claros, eu digo, é um idiota loiro. Agora, se é um erro feito por um indígena, por um negro ou por outro grupo, eu coletivizo. Tinha que ser de tal grupo. Isso é exatamente o preconceito. E esse preconceito, essa incapacidade de reflexão, que é o preconceito, ela é muito utilizada para o Oriente. Eduardo Said demonstrou tanto no orientalismo, como no livro Cultura e Imperialismo, que nós inventamos um Oriente. Nós inventamos um Oriente violento, exótico e libidinoso. Nós inventamos um Oriente que é um risco. E isso dá origem até a um livro muito bem construído, mas com uma hipótese muito perigosa, do Huntington, chamado Choque de Civilizações. No qual, diz o autor, que nós estamos enfrentando hoje uma nova Guerra Fria. Não entre capitalistas e comunistas, mas entre áreas avessas à ocidentalização, à democracia, aos direitos individuais, etc., que é o Islã. E outras áreas simpáticas ao habeas corpus, liberdade de imprensa, etc. Ou seja, essa teoria, no fundo, nascida de um preconceito, acaba dizendo que o Islã é um universo que não pode ser absorvido pela cultura ocidental. Da mesma forma que se dizia dos indígenas no século XVI na América, da mesma forma que se dizia dos escravos negros do século XVI ao XIX, que eles não podem ser absorvidos. Quando muito, podem ser beneficiados pelas luzes da civilização. É esse darwinismo social. É essa crença de que as pessoas são muito diferentes e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento cultural que anima a maior parte das notícias atuais sobre o Islã. Ou seja, a ideia de que no Islã vive-se um clima de terror, que as mulheres não têm valor algum, que é naturalmente avesso à democracia, que não existe liberdade de imprensa. Se vocês assistirem a dois grandes canais, a Al Jazeera e a CNN, vocês vão ficar intrigados para saber onde há liberdade de imprensa. Se é na fonte norte-americana ou se é na fonte do mundo islâmico. Porque parece que nos Estados Unidos as notícias têm uma padronização muito maior do que assistindo, por exemplo, uma rede islâmica como a Al Jazeera. Assim como nos Estados Unidos há redes mais livres e outras menos, no mundo islâmico também há redes mais livres e outros menos. Outra crença que o Said não trata, mas que eu acho curioso. As pessoas me perguntam, especialmente quando visito países islâmicos, como é que se pode proibir o povo inteiro de beber. No islamismo, o álcool é proibido.